Essa é a terceira parte da nossa série de vídeos e essa terceira resposta, ou melhor, a segunda resposta, falando sobre que o Sheikh Jihad diz que Jesus não é filho de Deus. Por que Jesus não é ou não pode ser o filho de Deus? E quando essa terminologia é aplicada à pessoa de Jesus no Novo Testamento, o que isso significa? Ouça o vídeo do Sheikh Jihad e eu volto já já. Deixe os seus comentários, faça suas perguntas sobre qualquer tópico que eu estou aqui para responder a você. Vamos lá. A segunda, para nós muçulmanos, ele não é Deus nem filho de Deus, mas um enviado de Deus, um mensageiro de Deus para as pessoas, para guiar as pessoas para a adoração a Deus. Então veja só que a primeira coisa, o Alcorão diz que Alá jamais poderia ter filho, porque ele jamais teve esposa. E que todo relacionamento matrimonial, ou seja, a possibilidade de se gerar filho é simplesmente quando há um relacionamento intersexual. É o que diz na Surata 6, eu vou ler aqui para você, Surata 6, no verso 101. Olha o que é que diz. Originador dos céus e da terra, como poderia ter tido prole, filho, né? Quando nunca teve esposa e foi ele quem criou tudo o que existe e é onisciente. Então, primeiro, o Alcorão. E veja, se você ler a nota de rodapé, não é? O que o professor Sami El-Hayek, ele diz aqui no Alcorão, ele diz que essa possibilidade de ter filho é uma característica peculiar aos seres humanos e que jamais poderia ser aplicada à pessoa de Alá. E está também muito claro na Surata 112, no verso 3, quando diz assim, ele é Deus, o único, o Deus absoluto, o absoluto, jamais gerou ou foi gerado. Então aqui já é uma resposta à teologia cristã de que Alá, o Deus, jamais foi criado, não é? Como eu já li aqui também no credo de Atanásio, não foi. Então Jesus não foi criado, ele tomou a forma humana, mas existiu por toda a eternidade. Então o Alcorão, ele, apesar de apresentar a possibilidade, se Alá quisesse, ele poderia ter um filho, aqui na Surata, se o Clemente houvesse tido um filho, seria eu o primeiro entre os seus adoradores. Surata 43, no verso 81. Agora, veja, por que é tão importante nós termos esse entendimento de que quando o Alcorão fala, ou a Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, o que isso significa e por que várias terminologias, ou essa terminologia é usada de várias maneiras, apresentando Jesus como o Filho de Deus. Então, o Alcorão mostra. Então veja, que se o Alcorão diz que Jesus não pode ser filho de Deus porque ele nunca teve esposa, a primeira evidência que nós temos é aquilo que o próprio Alcorão diz, que Jesus nasceu de uma virgem. O Alcorão já prova que Jesus nasceu de uma virgem. Estava profetizado em Isaías no capítulo 7, no verso 14, que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. O Alcorão, nesse ponto, ele tem uma convergência com o ensinamento bíblico, e ao mesmo tempo, ele nega a filiação divina de Jesus, porque diz que Alá nunca teve esposa, que é o que esse livro aqui diz, não é? A mensagem verdadeira de Jesus, porque eles pegaram um conceito grego de que os reis, eles tinham
uma espécie de relacionamento com as mulheres para gerar homens fortes e homens poderosos. E não é esse o conceito bíblico e não é esse o conceito alcorânico, porque Jesus realmente nasceu de uma virgem. Então Jesus, ele é chamado de o Filho de Deus não por causa de uma relação. Isso está provado na Bíblia e no Alcorão. Mas porque ele possui uma natureza divina. E eu pergunto aqui, deixo aqui para qualquer um de vocês que estão me ouvindo. Se Jesus não é Deus, ou se Jesus não era Deus, ele é o ser humano mais distinto apresentado no próprio Alcorão. O profeta Maomé diz que todo ser humano, quando nasce, Satanás o tocava nas suas laterais com os seus dedos. O único que não foi tocado por Satanás foi Jesus, o Messias, sendo santo. Ele é o único profeta mencionado no Alcorão que é chamado de imaculado. A Maria é prometida. O anjo Gabriel diz que ela terá um filho imaculado. E há uma concordância entre todos os teólogos, não encontrei nenhum teólogo em todos os comentários que li que rejeite essa palavra, que não creia de que Jesus é santo. Todos os teólogos islâmicos acreditam que Jesus é o único ser santo e puro apresentado no Alcorão. É o único ser que pega, mostrando uma qualidade divina, um pouco de barro, cria pássaros e lhe dá vida. O único que tem poder para criar e dar vida é Deus. No entanto, o próprio Alcorão dá indícios de que Jesus é Deus. Agora, por que ele é filho de Deus? Como eu falo aqui no meu livro, porque ele tinha, ou ele tem, enquanto viveu como ser humano, uma natureza divina, ou seja, as qualidades de Deus estavam presentes na pessoa de Jesus. Deus te abençoe e teremos mais um vídeo logo logo. Abraço.